todos, sou o apóstolo Jonathan Fonseca e este é o programa Rompendo Limites. Estou muito feliz, muito contente, muito alegre por estarmos de volta com o programa que sempre esteve no coração de Deus, este projeto lindo e maravilhoso. E voltamos agora com novas ideias, novos projetos, novas surpresas da parte de Deus para os seus filhos e para todos aqueles que gostam de programas com este formato, e temos a certeza que você vai ser muito abençoado e muito edificado ao assistir a estes programas. Estes programas vão trazer, a cada programa vai ter uma surpresa nova, vamos ter convidados, vamos abordar vários temas da atualidade, vamos ter entrevistas no exterior, vamos entrevistar algumas pessoas, vamos ter também convidados, conforme eu disse. Então, você tem todos os motivos e mais algum para ficar desse lado e acompanhar e assistir continuamente o programa Rompendo Limites, pois vai ser um programa que vai trazer muitas coisas boas para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Tenho aqui ao meu lado a minha amiga, companheira na fé e não só, Ellen Pereira. Bem-vinda, Ellen, ao programa Rompendo Limites. A Ellen vai estar connosco nestes programas, vai estar aqui comentando, conversando, porque este vai ser um programa diferente dos outros programas Rompendo Limites. Nós vamos conversar, eu, Ellen e outros convidados que nós vamos ter connosco conforme o avançar do tempo, e nós vamos abordar vários temas da atualidade, da igreja, do mundo exterior, ou seja, o programa Rompendo Limites não vai estar 100% focado no tema só o que é igreja, mas o programa Rompendo Limites vai abordar temas da atualidade no exterior, porque ela nos esteve observando uma coisa que Jesus, quando falou com os discípulos, disse que os discípulos tinham que ser sal e disse que os discípulos tinham que ser luz. E então Jesus disse que não se pode pegar numa candeia e tapá-la, encobri-la e que ela ilumine. Não, a candeia tem que estar no topo para poder iluminar. O sal também, se não for colocado na comida, ele não vai dar o sabor, não é? O sal é a diferença, a luz também é a diferença. Então nós podemos ver que Jesus está falando que os filhos de Deus, os cristãos, os discípulos de Jesus, têm que ser pessoas que influenciem. E nós não podemos influenciar, penso eu, esta é a minha opinião. E o que o programa vai ter bom é que a Ellen e os outros convidados têm uma opinião diferente da minha. Nós vamos debater vários tipos de opiniões e para haver variedade de opiniões e de critérios. E eu estava pensando que se Jesus nos mandou não ficarmos retirados do mundo, porque Jesus disse assim: Pai, eu não oro para que os retires do mundo, mas para que os guardes, para que os protejas, mas que eles sejam sal, que eles influenciem. Nós vemos que os discípulos eram pessoas que influenciavam o mundo. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo, Pedro, os demais apóstolos e discípulos deixaram uma marca na história. Tal foi a marca que os primeiros discípulos fizeram na história, que um dos Césares, Constantino, imperador romano, abraçou a fé cristã, não é? Através de ouvir a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo e dos outros discípulos que deixaram essas marcas. E eu tenho visto que a igreja, com o passar do tempo, tem influenciado pouco o mundo, a atualidade e tudo isso. Eu não sei qual é a tua opinião a esse respeito, porque é que a igreja está tão escondida hoje em dia, porque é que as pessoas, quando eu falo igreja estou-me referindo às pessoas, porque é que os cristãos têm-se escondido tanto e têm vivido cada um a sua própria vida e temos nos esquecido um pouquinho do mundo e deixar o mundo na mão de pessoas terroristas, como nós vemos agora o caso em França de Charlie Hebdo, aquele programa dos cartunistas que fez com que provocasse tanta morte, tanta destruição. E eu vejo a igreja muito escondida, muito ocultada, e eu queria saber a tua opinião sobre isso. Ela, bem-vinda. Muito obrigada. Bem, em relação à atualidade, nós temos agidos como 007 de Cristo. É exatamente essa palavra. Enquanto outras pessoas não têm medo de falar aquilo que aprendem, educação religiosa, nós temos medo. Eu não entendo porquê. Claro que nós vivemos numa sociedade com uma cabeça completamente deturpada daquilo de 20, 30 anos atrás.
Ok. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, Pedro, fizeram grandes obras naquele tempo. E se for comparar aquilo, nós estamos vivendo isso hoje, não é? São pessoas com mente dura, é verdade. E também a mente dura não é só de fora, mas também de dentro da igreja, o que facilita, o que dificulta muito fazer o trabalho, entende? Nós estamos no século XXI, temos várias coisas a nosso favor hoje para levar a palavra de Deus. E sinceramente, eu acho que o que não acontece é culpa nossa, procrastinação nossa, mesmo que estamos dentro da igreja. Em relação aos ataques, não é, que estamos a falar de Paris, aquela tragédia que aconteceu, o jornal fazia sátiras, não é, em relação à religião islã, e eles revidaram. O que aconteceu exatamente é a liberdade de expressão foi contra a liberdade de religião, não é? Eles não têm medo de fazer, eles acreditam no Deus deles, eles acreditam na religião deles e eles vão até o fim por causa da religião. Agora eu pergunto, nós cristãos, acreditamos mesmo na nossa religião, estamos dispostos mesmo a ir até o fim por causa disso? Estamos mesmo dispostos a ser crucificados, a ser mártires por Cristo? Eles estão dispostos. Agora eu pergunto, qual é o nosso papel disso? O que a gente está fazendo menos para que a palavra seja levada, não é? Uma boa observação. Tu estavas falando isso, Ana, e eu estava pensando que, por exemplo, estes islâmicos radicais, não é? Porque nós temos que fazer esta observação, que nem todas as pessoas que são, nem todos os muçulmanos, nem todos os islâmicos têm esta vertente assim radical. Mas eu estudei, por exemplo, religiões no seminário e uma das coisas que o profeta Mohammed incitava era a jihad, ou seja, a guerra santa. Isto era, quando eles iam pregar a uma aldeia, uma cidade que não aceitassem a pregação do profeta, então eles incutiam a força e a violência. Muitas pessoas estão em casa, não sabem, mas a história do profeta Mohammed era alguém que, não estamos aqui desrespeitando ninguém nem nenhuma religião, mas a história relata que o profeta Mohammed, quando ia ou levava os seus discípulos a pregar em alguma cidade ou uma aldeia, se não aceitassem pelo bem, pela paz, pela liberdade de escolha, então eles podiam usar a jihad, ou seja, a guerra santa, isto é, obrigar a pessoa à força e à violência a aceitar os princípios e as crenças deles. E tu estás falando algo que Jesus nos mandou, nos ensinou um evangelho de paz. E tu falaste algo bem interessante. Jesus ensinou até aos discípulos que eles poderiam perder a sua própria vida pelo amor ao evangelho. E Jesus disse que o Filho do Homem dá de livre e espontânea vontade a sua vida. Ou seja, os discípulos cristãos são alguém ensinados pelo seu líder, porque eu creio que os discípulos são a imagem do seu líder. E muitas pessoas pensam assim, porquê que alguns islâmicos ou os muçulmanos são assim? Porque o seu líder, Mohammed, era alguém que aprovava a paz, mas uma paz através da violência. É isso que eles querem. E isso, a palavra cristão quer mesmo dizer isso, nós somos imitadores de Cristo, não é? E o líder gera pessoas como eles, o líder nunca gera uma pessoa contrária dele. Então a Bíblia até fala, quando os discípulos iam na cidade, Jesus falava, se a cidade não te aceitar, tira a sua sandália, sacode o pó da sua roupa e sai daí, não é? É assim, o que eu tenho aprendido é que a gente tem que colocar 90% da nossa energia em pessoas que realmente querem um propósito, querem alguma coisa com Deus. E os outros 10% a gente gasta com as outras pessoas. Por quê? Porque quando nós falamos a palavra de Deus para alguém, a semente é plantada. E mais cedo ou mais tarde ela vai florescer. E, desculpa, eu falo por mim, eu sou jovem. Se uma pessoa fica falando, vamos pra igreja, vamos pra igreja, vamos pra igreja, vamos pra igreja, tem que fazer, eu não vou. É chato, é irritante. Então você deixa a semente, mas cedo ou mais tarde ela vai acabar por florescer, não é? E eu tenho visto muitos amigos meus que acontece isso. Lembra daquela palavra que você falou há 2 anos atrás? Então tá surtindo efeito. Entende? E eu acho que Jesus tem razão, porque se a gente não é bem-vindo no lugar, por que a gente vai dar a força da nossa presença ali? Claro. Não é? Jesus nos ensinou a lidar com a rejeição ao Evangelho.
Ou seja, quando alguém não vos receber, tu estavas a referir, quando alguém não vos aceitar, quando alguém não quiser ouvir a palavra, vocês partam para outra. E neste caso, os islâmicos radicais, ou seja, quem não aceitar, ou seja, ou aceitam, não aceitam o bem, ou aceitam o mal. E é engraçado que, como, por assim dizer, um evangelho não cristão, mas um evangelho islâmico com tanta violência, eles não têm vergonha, não se envergonham de dar a cara, de enfatizar quem são e de expor as suas ideias, de dar a vida e tirar a vida a outros. Porque eles são mártires, mas quando eles partem como mártires também tiraram a vida a outros. E o nosso amado Jesus e Salvador fez o contrário. Ele deu a sua vida para que outros não a perdessem e fossem salvos. E eu vejo que pessoas com uma ideia violenta de religião e da sua base de fé não têm vergonha de expor as suas ideias, as suas crenças, e nós que temos princípios tão bons, que é paz, amor, perdão, entrega, como é que nós não temos esta coragem de nós pregarmos o Evangelho? E também é outra coisa, eu tenho amigos muçulmanos, eu tenho amigos Buda, eu tenho amigos de diversas religiões. E tem que haver o respeito entre um e outro. E infelizmente isso é o que falta, é o respeito. Eu posso ouvir a sua opinião, eu posso dar a minha, e temos um relacionamento saudável de amizade, não é? E o que falta hoje é aquela frase antiga: a minha liberdade começa quando a de outro acaba. De qualquer uma das formas, sendo política, sendo religião, sendo dinheiro, sendo futebol. E eu acho que a mensagem que eu acredito da minha religião pode ser passada por outra pessoa, sem induzir de uma forma grossa, de uma forma intensa. Da mesma forma que eles podem me falar coisa, ok, eles me falam uma coisa positiva, aquilo que serve pra mim, eu guardo, o que não serve, eu filtro, não é? E eu acho que isso evita grandes temas, grandes discussões a nível mundial, não é? O que for bom pra mim, fixe, isso eu vou guardar. Isso não me serve de nada, não vou falar nada pra ele, mas dispenso e jogo no lixo. Ótimo. Mas eu estava pensando e estava observando este tema, esta atualidade. Isto também nos leva a pensar um pouquinho que é aquilo que Jesus falou, não é? Que nós estamos nos últimos dias e que nos últimos dias ia haver guerras, rumores de guerras, perigos e etc. Ou seja, acho que o mundo está precisando de paz, daquilo que o nosso Salvador Jesus quis trazer para as pessoas e quer trazer ainda através de nós discípulos, mas nós não podemos ter medo. É o momento de nós darmos a cara, sairmos para a rua. Estou falando também para as pessoas que estão em casa e já que o programa está já quase terminando, mas nós queremos deixar este incentivo como filhos de Deus, como discípulos de Cristo. Não vamos ter vergonha, não vamos ter medo. O mundo precisa hoje, mais do que nunca, ouvir um Evangelho, ouvir uma mensagem de paz, de amor, de cura, de reconciliação, porque diz a palavra que o Evangelho é chamado o Evangelho da reconciliação e o Evangelho da paz. Então, estes acontecimentos que têm acontecido nos últimos dias no mundo é nada mais, nada menos daquilo que Jesus tinha falado, que nos últimos dias ia haver guerras, rumores de guerras, falta de paz, várias coisas, enfermidades, pestes, ou seja, podemos aqui estar vários programas abordando vários temas, mas eu quero dizer uma coisa: como discípulos de Jesus que nós somos, não nos vamos envergonhar do Evangelho, vamos sair para a rua, vamos influenciar, a começar pelo nosso ambiente, nossos familiares, nossos amigos, e vamos ser sal e luz nesta terra. Eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca. Ellen Pereira. Este é o Rompendo Limites. Que Deus abençoe poderosamente as vossas vidas.